Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e a Maria Castelo Branco. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. E esta semana vivemos, infelizmente, o primeiro retrocesso legislativo em Portugal dos direitos LGBT. A direita e a extrema-direita, como nós já aqui falámos várias vezes, virão sem pudor, com cada vez menos pudor, com força atrás dos direitos das mulheres, a começar pelo aborto, como falaremos na segunda ronda, das pessoas LGBT e das minorias sociais que em Portugal ganharam grande parte dos seus direitos fundamentais ao longo das últimas 2 décadas, num esforço concertado entre pessoas de esquerda, de centro-esquerda e até de centro-direita. Este episódio é exatamente sobre o que está em risco, sobre o que está a ser destruído e o que já foi, sobre os retrocessos que estão a acontecer e aqueles que são sonhados e de que lado é que está quem. Não há um muro para se ficar no meio no que toca a direitos fundamentais e a direitos humanos, como bem lembrou, aliás, Isabel Moreira, que já cá esteve na Lei da Paridade. Desde as mais recentes leis passadas e revogadas na Assembleia da República, aos delírios de Paulo Núncio e companhia, e à estranhíssima Marcha pela Vida que ocupou as ruas recentemente, com cerca de 400 pessoas, apesar de terem reivindicado vários milhares. E começa exatamente pela Adriana, que nos vai falar sobre a mais recente reversão da Lei da Autodeterminação de Género no Parlamento e sobre, do ponto de vista de uma profissional de saúde, o que é que significa reverter esta lei para as pessoas trans e o que é que significa para o tratamento de jovens e de crianças que sofrem com disforia de género. Bom, Leonor, hoje é um dia particularmente difícil de ser uma pessoa de centro-direita, e especialmente ser uma pessoa de centro-direita que é profissional de saúde e que, pronto, sabe ler. Porque parece-me que a deputada relatora e as pessoas do PSD que instigaram este ponto primeiramente, relativamente, de facto, à alteração nos registros civis, depois o CDS com ideias estapafúrdia de que jovens em banda por este país, a partir dos 16 anos, tinham começado a fazer bloqueadores de puberdade, até mesmo ao projeto de lei do Chega, que é esse sim. Bom, se já os outros eram sinistros, este então é um atentado à estupidez, porque incluem termos como hermafrodita, coisa que não existe na bibliografia científica sobre esta matéria desde os anos 80 e, portanto, não é que eu acho propriamente que as pessoas do Chega sejam particularmente dotadas de inteligência científica ou de inteligência geral, mas acho que é importante falar sobre aquilo que a lei de 2018 de facto permitia, aquilo que não permitia e aquilo que neste momento vai ser alterado. A lei de 2018 foi criada por uma razão simples. Existia procedimentos e existia uma capacidade de profissionais de saúde estarem a tomar decisões com os seus casos clínicos em concreto, mas não de forma regulada e não de forma regulamentada. E todos os profissionais de saúde sabem que em questões de direitos fundamentais, ainda por cima direitos fundamentais que implicam o próprio corpo das pessoas, é sempre melhor estar regulamentado do que não estar. Todos os pareceres na altura do Colégio de Sexologia da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Psicólogos, da Ordem dos Enfermeiros, da Ordem dos Farmacêuticos, foi sempre positiva a esta lei, porque, ao contrário do que foi feito pelo PSD, não, neste momento, pelo PSD, pelo CDS e pelo Chega, os profissionais de saúde foram ouvidos. O que é que era possível ser realizado? Existem 2 componentes que eu quero diferenciar na lei de 2018. A autodeterminação de identidade de género e a expressão de género. O que é que isto significava? Significava que era possível que, sem um relatório médico, porque toda a bibliografia assim indica, jovens a partir dos 16 anos e com consentimento parental poderiam ir ao registro civil e alterar o seu nome, porque a bibliografia científica refere que a capacidade de identificação social entre pessoas de 16 e 18 anos
é manifestamente um dos passos mais relevantes para que consigam estabilizar a sua componente social, psicológica e mental, e, portanto, vai de acordo com toda a evidência científica, e o que ocorre é que, a partir de agora, isto não é possível, com esta nova lei aprovada escrita pelo PSD, é apenas possível fazê-lo a partir dos 18 anos e, atentem bem a isto, mediante um relatório médico. Eu não consigo explicar o quão estapafúrdio e parvo é exigir um relatório médico para alguém poder alterar o seu nome. O seu nome de um género para outro género. Porque se eu quiser fazer uma alteração do meu nome a partir dos 18 anos, eu posso. Se eu fizer uma alteração de Adriana para Adriano, preciso de um relatório médico. Se eu quiser alterar o meu nome de Adriana para Carolina, não preciso de um relatório médico. E isto fere o mais basilar da nossa Constituição, que é o direito à igualdade perante a lei. Se as pessoas do PSD que foram responsáveis por esta lei se designam como brilhantes na área jurídica, se calhar deviam ter passado um bocadinho mais tempo na faculdade relativamente a este aspecto então. Depois, o segundo ponto, que é a componente de alterações terapêuticas e movimentações terapêuticas a serem realizadas para, e ter sido permitido na lei de 2018, para ser feita a travagem da alteração da puberdade e, portanto, utilizar-se os comumente chamados bloqueadores hormonais. É preciso dizer várias coisas e isto ficou muito patente naquilo que foi a intervenção da Ordem dos Médicos e, na verdade, do diretor do Colégio de Sexologia da Ordem dos Médicos, que, mind you, é psiquiatra. Primeiro que tudo, deixar bem claro que não existe uma patologia à volta da identidade de género da pessoa. A pessoa pode ter um sofrimento tal que necessita de acompanhamento, mas não é líquido e não é a primeira linha utilizarem-se bloqueadores de puberdade. Não é a primeira linha. E só para dar alguns dados, nos últimos anos, a quantidade destes casos em Barda, desde 2015 que isto ocorreu, foram 300 casos no país inteiro. Portanto, esta ideia é manifestamente falsa. Depois, há um ponto aqui muito concreto que me irrita como profissional de saúde e devia irritar todas as pessoas, é que as propostas do CDS e do Chega põem em causa a autonomia do ato médico, porque não é o Parlamento que sabe ou que decide um caso clínico em concreto de um paciente jovem que tem médicos que o acompanham, que tem a sua família do seu lado e que tem um processo clínico que deve ser revisto por profissionais de saúde. Retirar-se essa componente dos médicos, das pessoas que em colaboração com as famílias têm a capacidade de decisão, é uma ideia de reversão que é mesmo à la Estados Unidos. É achar-se que a autonomia individual do médico, paciente e do ato médico deve ser infringida ou seja, de forma legislativa. E queria terminar muito rapidamente dizendo o seguinte na componente médica. O argumento utilizado pelo Chega, pelo PSD e pelo CDS de que quando existem procedimentos de alteração hormonal para a travagem da puberdade em crianças, jovens e adultos trans, que muitos destes casos as pessoas arrependem-se e querem voltar atrás. Isto é falso. A bibliografia citada pela Ordem dos Psicólogos deixa muito claro que quando existem estas alterações de forma hormonal ou mesmo cirúrgica, 98% das pessoas mantêm essa decisão. E que nos casos, e atentem bem a isto, nos casos em que existe uma reversão, a principal causa não é por não conformidade à alteração que foi feita, é pelo estigma social, é pelo estigma de sociedade que diz a estas pessoas que não são pessoas normais e normativas, que estas pessoas depois se arrependem. Portanto, vou mesmo terminar só mesmo com esta frase. Eu não consigo conceber um país em que em 2026 exista uma medida do Parlamento que tenha sido votada pelos partidos com disciplina de voto. O PSD da Teresa Leal Coelho, o PSD que até no caso do Rui Rio permitiu a indisciplina de voto na questão da eutanásia, não é este PSD, e este PSD devia ter vergonha, e todos os deputados deste PSD deviam ter vergonha daquilo que o seu partido se tornou. Antes de passar para a Maria, vou eu deixar algumas notas, porque a Maria vai fazer um bocadinho uma ponte para a nossa segunda ronda mais focada na direita e particularmente no Paulo Núncio
e nas vozes da sua cabeça. E eu gostava de começar, primeiro agradecer a intervenção da Adriana, que eu acho que foi mesmo muito útil para perceber de um ponto de vista médico a aberração que é esta reversão, e dizer que o que se passou na Assembleia da República foi muito grave. E tentando explicar da melhor forma possível, revogou-se a lei de 2018 que permitia que todas as pessoas com mais de 18 anos pudessem alterar o seu nome no cartão de cidadão e que a partir dos 16, desde com a autorização dos pais, o pudessem fazer também. A proposta do Chega e também a do CDS dificultam altamente os tratamentos da disforia de género, ou seja, de pessoas que sofrem por viverem num corpo que não corresponde à sua identidade de género, e até foi o Expresso que noticiou isto recentemente com base em especialistas, declarações de especialistas. Os bloqueadores de puberdade reduzem em 73% a ideação suicida em pessoas e em jovens trans. Ou seja, os bloqueadores de puberdade são ativamente uma forma de proteger a comunidade trans, que é uma comunidade em que o suicídio existe de forma desproporcionalmente alta, isto porque muitas vezes as pessoas são obrigadas a viver não só num corpo que não corresponde à sua identidade, como vivem por cima disso com um estigma transfóbico brutal por cima, e o CDS e o Chega estão ativamente a bloquear esta possibilidade de melhorar a vida destas pessoas. E como a Adriana já disse, todos os especialistas de sexologia, medicina psiquiátrica, psicologia, pedopsiquiatria se mostraram contra estes retrocessos. Igualmente a Organização das Nações Unidas, a OMS, a Comissão Europeia, todas as grandes organizações de direitos humanos internacionais têm posições totalmente contrárias a estas reversões legislativas. Não há nenhuma base científica, muito pelo contrário, é pura e simplesmente transfobia e uma importação das ideias e da agenda trumpista, como eu acho que a Isabel Moreira apontou muito bem. E eu acho, aliás, sobre Isabel Moreira, que fez um discurso no Parlamento que eu achei excelente, esmagador e muito corajoso, sobre os ataques sobre como os ataques às minorias são uma espécie de cavalo de Troia da cavalgada da extrema-direita no processo de corroer os direitos sociais, e relembrou também o assassinato de Gisberta, uma mulher trans que foi assassinada e de forma brutal, espancada e deixada para morrer num fundo do poço por ser uma mulher trans, e foi muito direta a culpar e a apelar à consciência dos deputados do PSD pelo retrocesso em matéria de direitos humanos, perguntando-lhes muito diretamente se é assim que eles queriam ficar para a história. E eu acho que há aqui um argumento que é interessante. O CDS e o Chega, especialmente os dois, mas também várias figuras do PSD, falam muitas vezes desta coisa de proteger as crianças. Mas proteger de quê, não é? Perguntamos-nos nós, porque se nós lermos os testemunhos dados, tanto por jovens trans como pelos pais e as famílias, a violência é não permitir que uma criança trans seja chamada na escola pelo nome que prefere, é obrigá-la a ter o seu dead name, ou seja, o dead name é o nome antigo, o nome que corresponde a um género com o qual ela já não se identifica, a ser chamada na escola todos os dias. É não deixar que o sofrimento das crianças trans seja minimamente atenuado, é ativamente legislando contra o respeito e a aceitação destas crianças, é ativamente ignorar a taxa de suicídio desproporcionalmente alta destas crianças e jovens. E esta taxa de suicídio não acontece porque ser trans é uma doença, acontece por causa da transfobia e das leis como esta que impedem as pessoas de ser quem elas são, de ser protegidas pela lei. Portanto, para partidos que querem proteger as crianças, esta legislação vem, pelo contrário, pôr mais crianças e jovens trans em risco, crianças que nasceram no corpo errado e que na esmagadora maioria dos casos, se alguém se desse ao trabalho de ler testemunhos, sentem-no desde a mais tenra infância, que nasceram no corpo errado e sentem essa disforia de género brutal, e só querem que isso mude e que a sociedade aceite a sua identidade. E neste tom, eu acho que o João Costa, o ex-ministro da Educação do Partido Socialista, apelou já ao recém-presidente eleito António José Seguro, que apelou a que ele usasse o seu veto para travar este retrocesso nos direitos humanos em Portugal, num artigo no Expresso chamado "Paulo Núncio é trans", que eu achei particularmente bom.
Está brilhante o artigo, está incrível. Completamente, achei este artigo brilhante e acho, aliás, que o João Costa é uma pessoa muito, enfim, muito interessante, por isso recomendo tanto a intervenção da Isabel Moreira como do João Costa, e aqui não sou suspeita, eu não sou do PS, muito pelo A Leonora contrário. recomenda a direitistas, basicamente. Não, no caso destas duas pessoas não lhes chamaria direitistas. Não. Chamar a Isabel Moreira direitista, caramba. Não, eu Ela sei, é só que a Leonora chama demais. toda a gente do PS Aliás, direitista. acho que a Isabel Moreira muitas vezes puxou o PS num bom sentido no que toca aos direitos LGBT, feministas. Portanto, ela é uma exceção aos direitistas do PS. Há sempre uma exceção à regra, ou várias, algumas. Mas, exatamente, fazendo aqui um bocadinho uma ponte para o que a Maria vai falar, noticiou-se, aliás, no que toca ao PSD, um desconforto na bancada parlamentar. Vários deputados não tiveram presentes na votação, incluindo a Teresa Moraes, e a bancada do PSD impôs mesmo disciplina de voto, o que não é comum em matérias deste tipo em partidos como o PSD e o PS. E acho que é de sublinhar aqui que o projeto começou por ser apresentado apenas com as assinaturas do Hugo Soares, Paulo Lopes Marcelo e Eva Brás Pinho. E eu gostava um bocadinho de mencionar esta última pessoa, que é uma mulher jovem, praticamente da nossa idade. Eu já tive a infelicidade, talvez, de a encontrar em vários debates de candidatos jovens para as eleições legislativas, e num destes debates ela ficou a seguir a defender o Paulo Núncio, que por acaso estava num debate para jovens, não percebi muito bem o que ele estava lá a fazer. Depois de defender o Paulo Núncio, veio dizer que eu era uma hipócrita porque tinha insinuado que ela, por ser de direita, não podia ser feminista. E eu tenho aqui 3 opções sobre a Eva Brás Pinho, esta deputada girl boss do PSD, jovem da nossa idade. Ou ela é ignorante e não sabe do que fala quando diz que é feminista. Pronto, acontece, às vezes as pessoas falam de coisas que não sabem, ou é mentirosa, diz uma coisa quando a audiência lhe convém, ali na universidade achou que era bom dizer que era feminista, e outra para os seus amigos homens dentro do partido, o que se compreende. O PSD continua a ser um clube de rapazes, tal como a maior parte da política. Ou é hipócrita, talvez a pior das opções, porque está consciente das suas mentiras e contradições quando diz que apoia as pessoas LGBT e as pessoas feministas, mas interessa-lhe apenas a escalada política, a manutenção da sua posição como deputada, e por isso talvez esteja disposta a abdicar de quaisquer princípios que possa alguma vez, eventualmente, ter tido para se manter como senhora deputada. E acho que, como 3 mulheres jovens, e que criticamos muitas vezes a Rita Matias, não posso deixar esta nota de uma mulher jovem que, aliás, reivindica o seu papel como mulher jovem deputada, que ficará para sempre com a marca embaraçosa do conluio com a extrema-direita, com o machismo e com a transfobia. E nesta nota passo para ti, Maria, para nos falares um bocadinho sobre um senhor que houve muitas coisas dentro da sua cabeça na sua luta contra o wokeismo. O assim, wokeismo. É tipo cozinhar num wok. Eu, antes de passar ao Paulo Núncio, primeiro, brilhante exposição das contradições de algumas pessoas que querem ser tudo e o seu contrário, não é? Há pessoas que querem ser feministas quando lhes convém para ter aplausos perante uma audiência que elas percepcionam estar um bocadinho mais à esquerda, e depois a seguir fazem leis, propostas, aliás fazem projetos de lei, são relatoras de projetos de lei que vão magoar a comunidade LGBT, em particular a comunidade trans, portanto feminista my ass. Agora, eu queria falar sobre estes 3 projetos de lei que passaram agora para a especialidade, porque se cada um deles é muito diferente. Eu acho que passo do Chega, porque eu não tenho nada para dizer sobre o projeto do Chega, senão que é uma estupidez, mas do Chega eu já estava mais à espera, não estava tanto à espera nem do CDS nem do PSD, muito menos, aliás, do Paulo Núncio eu já estava um bocadinho mais, mas eu já vou ao Paulo Núncio, porque o Paulo Núncio, esta questão do Paulo Núncio é hilariante. Mas o projeto do Chega não só volta a dizer que a disforia de género é uma perturbação, ou seja, contraria a OMS e contraria todos os especialistas, porque diz que agora tem que se chamar uma doença porque reintroduziu a perturbação da identidade de género. A OMS já a tinha abandonado em 2018 e isto é uma doutrina deliberada e é uma doutrina até bastante woke, não é? Estarmos a fazer luta identitária através dos conceitos. Depois, o Chega usou o princípio da não maleficência, ou seja, não infligir danos
para proibir os cuidados de saúde que as ordens profissionais estão a dizer neste momento, em 2018 disseram e estão a dizer agora, também que são necessários para prevenir os danos. Portanto, está a inverter um conceito que os profissionais de saúde estão muito familiarizados, a Adriana sabe perfeitamente, portanto não me deixa mentir aqui, que este princípio de não infligir dano está completamente invertido pelo Chega e não só eles estão a equiparar os cuidados clínicos que são solicitados pelas próprias pessoas a uma transição forçada. Ou seja, a palavra forçada está aqui a fazer um trabalho semântico gigante, mais do que quando eu estou na leg press a morrer, a fazer não sei quantos quilos para o meu ego. Ao som da Anitta. Ao som de Anitta e outras coisas que eu vos mandei esta manhã. Depois, em relação ao projeto que o PSD apresenta pelas mãos também de Eva Brás Pinto, que me desiludiu imenso. Aliás, para desiludir eu tenho que ter ilusões sobre as pessoas. Portanto, Era exatamente o que eu ia dizer. não se tenho a certeza que me tenha desiludido. Mas o PSD diz assim, diz que está muito mais moderado do que os projetos de lei apresentados pelos partidos à sua direita, porque, na verdade, eles não querem proibir nada, querem só voltar a uma lei mais antiga, reverter a lei de 2018 para a lei de 2011, e nós perguntamos assim, o que é que tinha... Primeiro, quem é que propôs a lei de 2011? Segundo, onde é que estava Luís Montenegro a quando da proposta em 2011? E terceiro, o que é que disse Luís Montenegro e os seus companheiros, que por acaso alguns ainda estão aqui na política hoje em dia, Isto é sobre esta hilariante. tal lei de 2011. Então é Esta assim. parte é hilariante. Não, isto é hilário. O que acontece é que esta lei, em 2011, proposta na altura do governo Sócrates, foi classificada pelo próprio PSD, e há um artigo brilhante da Fernanda Cássio sobre isso no Diário de Notícias, foi classificada pelo próprio PSD como uma lei inaceitável, era uma lei imprudente, era a lei menos exigente da Europa. E o que é que a lei dizia? Que só podias mudar o teu nome, mudando o género no cartão cidadão também, mudando o nome, com atestado médico e só a partir dos 18 anos. Esta lei era surreal para a malta do PSD. Onde é que estava Luís Montenegro? Luís Montenegro estava muito chateado porque Cavaco Silva, na altura Presidente da República, vetou a lei e a lei foi confirmada no Parlamento depois. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, para quem não sabe, o Presidente da República, quando veta, o seu veto não é absoluto, isto é, pode voltar ao Parlamento e pode haver uma confirmação pelos deputados e a lei vai à mesma para a frente, apesar do veto político do Presidente da República. E foi o que aconteceu. O Luís Montenegro arrancou cabelos na altura a dizer que isto era uma irresponsabilidade. Passou-se a dizer que esta confirmação do Parlamento era horrível, porque esta lei era horrível. Isto é, por outras palavras, o Montenegro de 2011 estava muito revoltado por ver uma lei aprovada apesar do veto presidencial. Mas o Montenegro de 2026 gosta muito da disciplina de voto que o seu líder parlamentar aplicou à bancada para impor essa mesma lei. Isto é um arco completo do caráter de Luís Montenegro que eu acho hilariante. A seguir, sobre a disciplina de voto que o PSD impõe na sua bancada. Isto é claramente para dizer assim, para dizer aos cheganos à sua direita que o PSD também se preocupa muito com estas causas importantes. Ama estas causas para si e, aliás, até impõe aos seus deputados. Eu quero só fazer aqui um parênteses, porque houve 11 ausências e houve 4 dissidentes a assinar declarações à pressa para justificarem o voto com o qual discordam, mas votaram à mesma. Eles podiam ter quebrado a disciplina de voto, portanto há aqui uma falta de coragem enorme na bancada do PSD, refletido nestes 4 dissidentes, nos 11 que se ausentaram, e também na Eva Brás Pinto, que é feminista, mas às vezes não é feminista às segundas-feiras e às sextas-feiras, afinal é uma grande mulher da direita. Mas o PSD diz isto tudo e depois diz assim, mas a nossa lei é muito mais sensata, porque a nossa lei, aliás, já existiu e a nossa lei foi proposta pelo governo de José Sócrates. Que isto é hilário. A seguir, e eu queria ir ao CDS, porque o Paulo Núncio agora está a ser o seu momento de glória, e estamos todos aqui a gozar muito com o Paulo Núncio, mas nós esquecemos que o Paulo Núncio foi enviado para um cantinho, porque Paulo Núncio, em 2024, teve a brilhante ideia de falar sobre o aborto.
Não sei se vocês se lembram, aliás, nós estávamos aqui a comentar isso. Quando Paulo Núncio tem a brilhante ideia de falar sobre o aborto, o partido todo, do PSD, mesmo o CDS na altura, portanto, a AD que estava a concorrer às eleições, que andava a tentar ensaiar a narrativa de Luís Montenegro, que agora a AD era bastante ao centro, ficou em pânico e puseram o Paulo Núncio de castigo. E, portanto, Paulo Núncio, na verdade, coitado, está contentíssimo, de certeza, e atrapalha-se a si próprio, porque Paulo Núncio finalmente conseguiu sair do silêncio forçado de 2 anos, porque ele teve a assistir à AD a governar em silêncio, sem o consultar sobre o único tema sobre o qual Paulo Núncio tem uma opinião, que é o aborto. Mas agora Paulo Núncio descobriu outra, que é que o CDS é o porta-estandarte da guerra anti-woke, e basicamente provavelmente decidiu atacar a comunidade trans porque é uma comunidade, mais pequena, 2, que não tem tanta força para se defender, e 3, que não aliena tantos eleitores do PSD e provavelmente vai buscar alguns fora do PSD e da AD, portanto deixa o Paulo Núncio falar. Só que o problema de deixar o Paulo Núncio falar é que o Paulo Núncio não leu a lei de 2018 à qual se opõe, portanto está aos berros a dizer protejam as nossas... O Paulo Núncio leu mesmo muito poucas coisas, em geral. Sim, é que o problema do CDS é que o CDS era um partido com pessoas que liam. Era mesmo um partido com pessoas que liam, e neste momento o CDS está populado. Pronto, o CDS agora tem o Paulo Núncio. Não, por pessoas. Antes liam e agora é o Paulo Núncio. Por pessoas que dizem assim, não podemos dar bloqueadores da puberdade a menores. Porquê? Porque a justificação é científica. O Paulo Núncio diz no Parlamento que não há base científica para estes tratamentos. Só que, qual é que é o problema? A Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica vai dizer o contrário. A Ordem dos Psicólogos vai dizer o contrário. O Colégio de Sexologia da Ordem dos Médicos vai dizer o contrário. E mais de 200 especialistas vieram dizer o contrário, mas o Paulo Núncio não os citou porque, claro, isto já sabemos, quando a ciência não serve a nossa narrativa, ignora-se a ciência, mas diz-se que se está a respeitar a ciência. Só mais um ponto que eu acho que é hilário é, Paulo Núncio não leu, mais uma vez, a lei de 2018, porque no projeto de lei que ele apresenta muito orgulhosamente do CDS no Parlamento esta sexta-feira, diz explicitamente que o inimigo do seu projeto de lei, o alvo declarado da proposta que ele vai apresentar, é o artigo 5º da lei de 2018. Só que se Paulo Núncio tivesse mesmo lido o artigo 5º, percebia que o artigo 5º em específico refere-se exclusivamente a pessoas intersexo. E eu agora quero deixar só isto, que é, Paulo Núncio não faz ideia da diferença entre pessoas intersexo e pessoas trans. Isto é ridículo. E depois diz, vamos proteger as nossas crianças. A forma de proteger as nossas crianças é não pôr pessoas como Paulo Núncio a falar no Parlamento sem saber do que é que está a falar. Não sabe. Pode ler. Freitas do Amaral lia muito, mas Paulo Núncio tem medo de Freitas do Amaral e provavelmente foge a 7 pés se nós lhe dissermos que Freitas do Amaral é um dos fundadores do seu partido. Ele não quer saber isso. Mas essa reescrita da história é uma operação muito marxista cultural, deixa-me dizer. Ei. Acertaste completamente, Maria. Estás certíssima. Sério. Porquê é que eu de repente estou a ser comparado ao Paulo Núncio? Não, tu achas que és marxista cultural, é o wokeismo marxista cultural, isto é tudo o que eles acham de mal. Aliás, vou só confessar aqui uma coisa, vou cometer uma inconfidência. No outro dia, o Paulo Núncio tem medo de mim, que o Paulo Núncio não me cumprimenta, apesar de ser um homem conservador, e a sua modividência dita que os homens devem cumprimentar as mulheres. Mas eu estava até com o Joné. Ele se calhar tem medo que alguma coisa se pegue. Não, sabe? eu acho que é isso, eu acho mesmo que é isso. Ele deve achar que se pega por osmose. Ele tem medo. Não sei se é a homossexualidade ou exato. se é o feminismo que ele acha que se pega por osmose, mas eu vou dizer uma Ou tipo, fica uma mulher se te cumprimentar. sim, ele, como não gosta muito de mulheres, deve ser isso. Mas é mesmo mal educado, é só isso. É um homem que tem má educação e um homem conservador, em princípio, sabe isto, não é? Que se vai cumprimentar uma senhora quando se vê uma senhora, mas não faz mal, porque isto é tudo performativo. Count me out a alguma vez ficar triste porque o Paulo Núncio... Triste ou falar sobre o facto do Paulo Núncio não me cumprimentar. Eu agradeço que ele não me cumprimente. Não, eu também agradeci, mas eu fiquei triste. Ficar um debate com ele. Eu fiquei triste porque não lhe pude pegar por osmose. Percebes? É Foi verdade, só isso, olha, o resto não fiquei triste.
Pegando aqui em bizarrias, e porque o nosso tempo já está apertado, nós vínhamos também falar um bocadinho, só um bocadinho, porque hoje a moderadora sou eu, o stalinismo, o marxismo cultural do tempo. Falamos também da Marcha pela Vida, um evento que acho que as três podemos concordar que foi completamente ridículo, com reivindicações e cartazes, quer dizer, alguns daqueles cartazes tinham reivindicações que pareciam tipo uma invenção dos gatos fedorentos, é uma coisa, enfim, hilariante, mas trágico ao mesmo tempo. Mas vi um tweet, um cartaz lindo que tinha a fotografia da Rita Matias a dizer o Hitler também matava pessoas de quem não gostava, assim uma coisa, e vi um cartaz a dizer eu ainda não... Ei, estás-me a tirar a minha intervenção, estás-me a roubar a minha intervenção. Mas era um tweet a dizer eu ainda não percebi se este cartaz está a apoiar o Hitler ou a dizer mal. Olha, eu não vi, acho que é muito confuso. E enfim, toda esta marcha, como nós já sabemos, estamos aqui a gozar, mas é uma marcha sem fundamento científico, totalmente desligada de todos os dados existentes no mundo sobre saúde pública, sobre a importância do aborto legal, gratuito e acessível, sobre uma marcha abertamente contra o direito das mulheres a decidirem sobre o nosso corpo. E acho que o facto de alguém, de algum, sei lá, anarquista que sem nada para fazer, ter atirado um cocktail molotov improvisado e falhado para a manifestação, não nos deve desconcentrar do debate em causa. Isso não interessa para nada, que é o ataque aos direitos das mulheres, o ataque ao aborto, e acho que sobretudo o facto de que de repente parece que há, e passo para ti, Adriana, muito rapidamente, uma maré que estes ultraconservadores sentem que estão agora a poder aproveitar de ataque aos direitos das mulheres. Sim, eu queria começar por falar do cartaz da Rita Matias, que, bom... Mas peço alguma síntese. Eu vou ser sintética, só para dizer que alguém... primeiro o conceito de chamar um aborto até às 12 semanas, matar um bebê, eu acho que nós já nos tornámos absolutamente sensibilizados para a violência das palavras que a extrema-direita tem relativamente ao aborto. Um embrião até às 12 semanas não é um bebê, não é sequer um feto. E denominá-lo de bebê é um statement político que tem como único propósito desumanizar as mulheres que decidem fazer um aborto e ser anticientífico e, portanto, turvar as águas relativamente a este tópico. E depois a referência ao Holocausto, é assim... eu acho que há poucas coisas, sinceramente, mais desonrosas e vergonhosas do que citar o Holocausto para algum tipo de posição política no geral. Acho que é 2026 e é mesmo desonroso e absolutamente desnecessário, mas especificamente relativamente a uma mentira completa que é o facto de ter existido um genocídio de um povo inteiro, de crianças, mulheres, homens, idosos, e de vários povos, inclusive, de uma forma política, e existir um meio para as mulheres poderem realizar um procedimento vital para a sua própria saúde. Acho que é mesmo vergonhoso. Eu acho que achava que não era preciso deixar isto claro, e vou terminar a minha intervenção com isto. Eu achava que não era necessário deixar claro que não é ok enviarem-se e atirarem-se dispositivos explosivos falhados contra uma manifestação, como é evidente, e também achei que não era necessário deixar bem claro que ter pessoas, comentadores e pessoas e figuras públicas a porem em causa o trabalho de jornalistas quando citam a Lusa, a denominar um incidente e a dizer que existiu um incidente na manifestação e explicar qual é que tinha sido o incidente, reivindicando que estes jornalistas deviam ter tratado isto como um crime de ódio. Eu sinto que estamos mesmo num universo paralelo em que já é ok pôr em causa trabalhos de jornalistas sérios, já é ok tornar tudo um objetivo de ativismo político da extrema-direita, e o quão à direita se virou a comunicação social, se virou o espaço público para isto começar a ser aceitável. E reparar que são pessoas que, por exemplo, têm espaços de comentário na comunicação social e que estão lado a lado com estes jornalistas a pôr em causa o seu trabalho, denominando-os de ativistas, sinceramente, é algo que me faz mesmo muita confusão, e eu não consigo sequer conceber um mundo
em que estes ataques constantes e consistentes a jornalistas sérios estão a ser feitos, e eu queria mesmo terminar com essa nota. Maria, passo para ti para nos deixares aqui alguns comentários sobre esta marcha da vida, ou pela vida, ou uma coisa assim. Sabes que eu tenho imensa dificuldade em ter alguns comentários sobre esta marcha da vida, porque eu acho a marcha pela vida ridícula. Acho ridículo tudo o que eles fizeram. Não é mesmo por mal, é porque ainda, quanto mais não seja, porque em 2008 houve um referendo e o referendo matou o assunto na sociedade portuguesa. Isto é, a sociedade portuguesa está pacificada com isto. Querermos importar guerras culturais de outros sítios para termos ganhos políticos. A extrema-direita gosta muito de chamar, sabe perfeitamente qual é o nome que chama quando as outras pessoas começam a tentar fazer isso, ou quando eles acham que alguém à sua esquerda, seja à direita moderada, seja à esquerda, seja o raio que o parta, eles sabem perfeitamente o que chamam às pessoas quando as pessoas tentam depois ainda por cima contrapor, porque tudo o resto é que é woke. Eles não. Eles estão a lutar pela palavra de Cristo. Eu queria só deixar aqui uma nota. Nem sequer na Igreja Católica é líquido que o aborto não seja permitido. Até porque, por uma razão muito clara, é que mesmo primeiro, mesmo o Novo Testamento fala de aborto para punição de uma mulher. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a própria Igreja, só muito tarde, é que de facto se consensualiza sobre quando é que as pessoas são pessoas, se é no ato de concepção, se é no nascimento. Até muito tarde a Igreja acreditava que era só no nascimento porque era aí que entrava o espírito. Portanto, falar disto, citando a Bíblia, parecem uns evangelistas. É uma coisa, porque eu estou a dizer isto porque Paulo Núncio diz que está muito próximo de dizer que está a cumprir a palavra de Deus, e o André Ventura Não, anda. deve ser mais um com quem Deus fala diretamente. Pronto, é isso. É que André Ventura diz que é o quarto pastorinho de Fátima. Se calhar o Paulo Núncio quer ser o quinto. É assim, ou se calhar não, se calhar quer ser ele o quarto e o André Ventura é o quinto, porque ele já disse várias vezes, agora na sexta-feira no Expresso, numa entrevista ao Expresso, disse que ele era o original, apontou para o Chega a dizer eles são a cópia, nós somos os originais. Imagina querer ser o original do Chega, quando ainda por cima fazes parte de um partido que tem uma história incrível, ainda por cima. Eu já Long passei live muita antigo vergonha na minha CDS. vida. Eu já passei muita vergonha na minha vida, mas dizer que não, eu estou primeiro do que o Chega é uma Nós é que vergonha somos que os nunca me apanharão. Nós é que somos os originais. Pobre Adelina Mar da Costa, pobre Freitas do Amaral, pobre Francisco Lucas Pires, que já não estão cá para responder a estas barbaridades. Mas é horrível. Mas sabem quem é que estão? Alguns históricos do CDS, tipo o Diogo Feio, o Lobo Xavier, etc., que nas presidenciais de 2026 disseram que o Núncio estava a desrespeitar a história do partido, porque Paulo Núncio andava descaradamente encantado com André Ventura. Descaradamente. Deve ser como o Trump. O Trump também gosta de homens bonitos. E só para terminar em relação a isto, eu queria só dizer que eu estou um bocado irritada hoje por causa disto, porque estas lutas culturais que a extrema-direita agora anda a enfortar para pegar em comunidades que são mais fracas, em particular a comunidade trans, mais fraca no sentido de representação na sociedade, que têm menos voz, transformá-las num inimigo e depois dizer protejam as crianças deste inimigo inventado, não só é muito covarde, como é uma estratégia política desprezível, muito pouco cristã, muito pouco católica, porque, portanto, cada vez que o Paulo Núncio anunciar que Deus fala com ele, se calhar devia ouvir melhor, era ler melhor as leis e ouvir melhor Deus. Ela devia ir ao médico, está a ouvir a voz de Deus na cabeça dele. E neste tom, rindo das coisas que na verdade são trágicas, porque bem sabemos, infelizmente, que de acordo com aquele dizer comum de primeiro vêm para os direitos destes, depois para os daqueles e eventualmente virão também para os nossos, e bem sabemos que é assim com a extrema-direita. Passamos às nossas recomendações e começo exatamente contigo, Adriana, novamente apelando ao stalinismo temporal para que sejas sintética. Eu vou fazer a recomendação de uma entrevista da Joana Gurjão Henriques no Público ao Miguel Salazar, que é o filho... Também ia recomendar isso.
que é o filho da Maria Helena Costa, aquela senhora sinistra do os nossos filhos estão a dançar funk nas escolas, que infelizmente é deputada municipal do Chega. Esta parte não é o infelizmente, mas, que é obviamente deputada municipal do Chega, mas é deputada municipal do Chega na Póvoa de Varzim. E eu gostava só de dizer que, dado que é neste momento um lugar perto do meu coração, que é muito trágico a sensação... que é muito trágico o conceito de uma mulher destas estar a representar um povo, não é? Uma zona, quando e ser uma grande ativista por estas questões, pela dignidade da vida humana, não é? Mas depois, quando tinha um filho em casa, tratava das formas mais macabras possíveis, e acho que vale muito a pena ouvir pela voz do Miguel Salazar exatamente o que é que estas pessoas que citam a dignidade humana depois fazem às pessoas mais próximas delas. E deixando só a minha recomendação antes de passar para a Maria, para depois terminarmos, dizer que também recomendo muito este artigo do Miguel Salazar. Ele tinha, aliás, já no passado escrito sobre a forma como a mãe o forçou a participar em terapias de conversão, e acho que é muito interessante ver a violência, quando criança e como jovem era vítima de violência doméstica, exatamente daquelas pessoas que dizem defender os direitos das crianças, e acho que enfim, as suas intervenções são sempre super corajosas, neste sentido em que expõem uma parte muito dolorosa da sua vida privada. Mas já agora deixo outra recomendação de um livro que li recentemente, da Lila Slimani, que é uma romancista francesa de origem marroquina, e ela escreveu um livro que se chama Sexe et Mensonges, mas eu acho que não está em português, mas em inglês chama Sex and Lies, que é um livro em que ela faz, não é um trabalho de ficção, ela faz uma recolha junto de mulheres marroquinas sobre as suas vidas sexuais, sobre a perseguição legal e societal ao adultério, ao sexo fora do casamento, ao controlo, quase um panóptico de controlo à virgindade das mulheres, o coartar do desejo e da emancipação sexual. E eu acho que, apesar de ser numa geografia e num contexto político-religioso muito diferente daquele de que nós falamos, não deixa de ser tão importante e tão forte ver as consequências devastadoras quando um Estado, neste caso com bases religiosas, decide legislar no sentido de atacar as liberdades das mulheres e das pessoas LGBT. E passo para ti, Maria, para nos dizeres o que recomendas. Olha, a minha recomendação é um álbum ao qual eu acho que cheguei tarde, mas é um álbum de um rapper inglês que se chama Dave, que se chama The Boy Who Played the Harp. E eu acho é um álbum super político, muito interessante. O Dave é um lyricista brilhante. Chama-se The Boy Who Played the Harp porque ele faz uma referência ao rei David, porque o rei David tocava a harpa, isto para manter o tom bíblico da minha intervenção sobre Paulo Múncio, o quarto e o quinto pastorinho de Fátima. Há uma música em particular que tem o nome do álbum, que é linda, porque é ele próprio a refletir sobre qual seria o papel dele, e eu lembrei-me muito de ti, Leonor, porque já disseste isso no nosso podcast em relação a Gaza, por exemplo, que é o que nós estamos a fazer agora em relação às barbaridades que acontecem no mundo e à nossa frente, e em particular, por exemplo, eu acho que é relevante agora em relação a estes projetos que baixaram à especialidade no Parlamento esta sexta-feira, que é o que nós estamos a fazer agora vai marcar as gerações futuras e vai marcar a nossa relação com as gerações futuras. Ele pergunta o que é que eu faria se fizesse parte, o que é que eu teria feito se fizesse parte da geração nos anos 30 ou nos anos 40, o que é que eu teria feito? A música vale mesmo a pena. Era essa a minha recomendação. E obrigada pela tua recomendação e por pensares em mim quando ouves músicas. Também eu penso tenho sempre em ti saudades quando tuas. ouço músicas. Também penso que quando estou a ouvir funk, também penso em ti. E quando estou a ouvir aquela música que eu mandei para o grupo hoje, também penso em ti. Eu estou literalmente aqui, malta. Obrigada. Não estás porque estamos à distância, mas acho Também que penso em ti, Adri. Penso em amor vocês a as três. duas. Na verdade, vocês não podem, porque depois as pessoas descobrem que aquele deepfake afinal era real. Nós agora estamos sempre a dizer isso. Mas, bem, assim... Who knows? Exato, who knows? Com este suspense, chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana.
Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.